Alexandre o Grande, o rei da Macedônia, conquistador dos maiores impérios do mundo, mais de 300 anos antes de Cristo, continua sendo uma figura popular e debatida até hoje, né? Recentemente voltou a ser muito debatido. Por quê? Porque a Netflix fez uma série documental onde há entrevistas com historiadores paralelo a encenações de partes da sua história numa excelente produção. Acontece que nerds de pouco estudo e heterossexualidade bem frágil estão revoltadinhos xingando muito no Twitter, que é o que eles conseguem fazer, né? Que nem aqueles cachorros que latem quando o portão tá fechado, aí abre, não sabe o que fazer, né? Enfim, mas por que eles estão tão chateadinhos? Porque a produção da Netflix não fechou os olhos nem passou o pano como faziam produções mais antigas sobre a sexualidade de Alexandre o Grande. Mas afinal então, Alexandre o Grande, ele era gay? Ou, sei lá, ele era bissexual? Ou será que a Netflix realmente está querendo empurrar a goela abaixo a sua ideologia, né? Como dizem aí esses nerdolas conservadores e bastante inseguros. Eu vou responder isso aqui nesse vídeo. Vamos ver aqui alguns comentários que eu vi da internet. Bora reagir e responder. Vamos lá. Tomar no cu. O cara conquista a porra toda pra um monte de vagabundo mais de 2000 anos depois transformar ele em gay, sem nenhuma evidência que sustente isso nas suas fontes primárias. Vamos lá, Renan Santos. Não foi preciso 2000 anos para saber que Alexandre o Grande se relacionava com homens. Inclusive, um dos primeiros a afirmar isso categoricamente foi o historiador romano Quintus Curtius Rufus, do século I. Segundo Quintus, que estudava a história, eu acredito que ao contrário de você, Alexandre desprezava prazeres sensuais com as mulheres, mesmo tendo tido 3 casamentos e tendo filhos. Agora o Renan deve estar se perguntando, e por que ele teria casado e tido filhos então, se não curtisse mulher ou se não gostasse das esposas? Primeiro, que casamento por amor, por vontade de cada um em transar ou dividir a vida com outra pessoa é algo novo, né? Um amor romântico que começou ali no século XII. Casamento historicamente surgiu como uma maneira do homem ter herdeiros legítimos para passar a herança, que senão ficava para a igreja ou para o Estado ao invés da família, né? A mulher era vista como uma mera propriedade do homem. Primeiro, ela era propriedade do pai dela, não tinha direitos, não podia trabalhar, não podia ter opinião, não podia ter qualquer independência, não ia nem na escola, né? Não aprendia nem a ler e escrever. E não teria outra função na vida além de cuidar da casa e do homem, né? E da prole. Deixando de ser propriedade do pai, ela passava a ser propriedade do marido. E o casamento indissolúvel era um mero negócio entre famílias que escolhiam quem ia casar com quem e se uniam por questões econômicas, questões de patrimônio. Em outras épocas, inclusive, o pai da noiva pagava para a família do noivo levar a filha dele, né? A união por amor, esse conceito de ficar junto, né, de constituir família por gostar e se apaixonar, né, por quem você se atrai, escolher o parceiro, surgiu do amor cortês, que começou no século XII, mas foi difundido mesmo assim em massa no século passado, principalmente com Hollywood, mostrando uniões românticas nas produções. Então, não dá para dizer, ainda mais antes de Cristo, que um casal estaria unido ali, uma família, por amor, por vontade, por sentir atração um pelo outro. Muitos casais até desenvolviam isso ao longo do tempo, mas a escolha era feita pelas famílias. O casamento era uma mera obrigação, né, que a sociedade impunha, inclusive você comprava o seu respeito na sociedade dessa maneira, né? A opção de ficar solteiro, inclusive até pouco tempo atrás, era bem mal vista. Provavelmente quem transformou algo aqui foi você, Renan. Transformou Alexandre o Grande em heterossexual. Até porque nem esse conceito de heterossexualidade, ou mesmo os termos bissexual, gay, existiam na época, porque sexualidade simplesmente não era essa questão que é hoje, ainda mais tão binária, né, como é hoje em dia. Pelo contrário, o que se sabe, né, que estudos comprovam, é que a sociedade grega era bem aberta à diversidade. A Netflix fez um documentário sobre Alexandre o Grande e dentro de 8 minutos tornaram ele gay. Por isso não assino mais esse lixo ideológico, nem assisto mais as produções dos pedos hollywoodianos. É curioso, né, que a série no total, eu somei aqui, ela tem 3 horas em 6, mais de 3 horas em 6 episódios. Mas o que marcou a Maria Paula, que ela está indignada de fato, foi o que foi dito e retratado, né, e reforçado por historiadores entrevistados, em meros 8 minutos da obra, onde mostrou ali o Alexandre se relacionando com homens. Essa internauta aí, a Maria Paula, ela ainda comete um crime ao relacionar a homossexualidade ao crime de pedofilia. Maria Paula, meu único comentário para você é: corre para o psiquiatra. Assisti essa série em que a Netflix transformou Alexandre o Grande em gay e achei meh. A Karine certamente teria achado a série incrível se tivesse mostrado o grande imperador e conquistador, né, de tantos reinos, o Alexandre o Grande, como heterossexual. Ela até tem direito, se isso satisfaz os desejos dela, as fantasias
ou preconceitos. As crenças, né, de que sexualidade implica no desempenho da pessoa, na personalidade, no que ela faz, nas conquistas da vida dela. Alexandre o Grande hétero seria uma obra de ficção aí, né, no caso. Faz assim, Karine, vai assistir outra obra de ficção então, não série documental, né? Vai ver, sei lá, novela da Record, que tem mar abrindo, que tem extintor de incêndio aparecendo, né, em novela que estava retratando 10 mandamentos, enfim. Alexandre sendo retratado tendo relações com homens é apenas historicamente correto. Incorreto foi, por exemplo, até 1907, que não se permitia falar sobre a sexualidade de Alexandre o Grande nas obras e registros. Incorreto é filme, como o que teve, né, sobre o Alexandre, do Oliver Stone, onde o imperador aparece sempre dando abraços muito fortes, sem muito sentido, assim, né, no Heféstio, mostrando a relação deles como apenas de grandes amigos. Isso só para satisfazer a vontade de gente como a Karina aí, que lida mal com a sexualidade alheia. Ou será que também lida mal com a própria? Curioso, né, que todas essas pessoas estão usando Twitter, computador, celular, internet para expressarem sua insatisfação de verem um personagem histórico masculino que se relacionava com outros homens. Podiam pelo menos ser coerentes, né? Fazerem suas críticas escrevendo por carta. Afinal, sem o trabalho do homossexual Alan Turing, por exemplo, a gente não tinha internet, não tinha computador, não tinha rede social e nem o celular existiria como existe hoje. Eu boto minha mão no fogo que qualquer uma dessas pessoas criticando uma obra que propõe a ser um documentário, entrevistando historiadores, especialistas no assunto, não tem qualquer estudo de história. Se informa onde, hein? No zap da Tia Neide? Que daqui a pouco vai dizer que Alexandre o Grande ele não era apenas macho e só pegava toda a mulherada, mas também votou no Bolsonaro. Eu queria assistir essa série, de verdade. E, gente, nem precisa estudar tanto a história assim para saber que relações entre homens eram mais do que uma possibilidade, era um costume na sociedade grega antiga. Além disso, na época, pessoas acreditavam que membros do exército que tivessem relações sexuais com colegas do mesmo sexo iam ter mais coragem no campo de batalha, isso estimularia a masculinidade. Eu acho que eu reencarnei na época errada. Enfim, vários estudos, vários historiadores, inclusive vou deixar links de vários estudos que eu li aqui na descrição para quem quiser ver, confirmam evidências e histórias de relações de Alexandre com outros homens, principalmente com Hefestion, que inclusive na série da Netflix ele é descrito como o grande amor da vida do Alexandre. Aliás, quando o Hefestion morreu, né, de febre, voltando da Índia, o Alexandre ficou tão abalado que ficou sem comer por vários dias. Muitos defendem que o declínio, inclusive, da saúde do Alexandre começou com a morte do seu amante. Inclusive, quando o Hefestion morreu, o Alexandre mandou fazer um funeral majestoso, onde ele declarou luto oficial em todo o seu enorme reino. Realmente, será que era só amizade? Alexandre o Grande é constantemente considerado o homem mais poderoso do seu tempo. E ele não era heterossexual, também não era enrustido, e isso deve incomodar muito homofóbico enrustido, né? Com tantos argumentos, evidência, estudo histórico, fica claro que ideologia e forçação de barra e ficar revoltadinho, afirmando sem qualquer base que Alexandre não se relacionava com homens, a única verdade revelada nessa discussão em torno de um fato histórico não é a sexualidade do Alexandre, mas a vergonha que tanta gente passa ao expor ignorância, falta de estudo e preconceito. E agora, por fim, respondendo se Alexandre o Grande, afinal de contas, ele era gay, ele era bissexual, ele era pan, ele era hétero, a resposta é... Para tudo aí! Nenhuma das alternativas. Embora ele tenha se relacionado e sido apaixonado, sim, por homens, também tenha se relacionado e tido filhos com as esposas, como disse o professor Lord Llewellyn, acho que esse é o nome dele, Jones, da Universidade de Cardiff. Na época de Alexandre não existia qualquer termo que especificasse relações entre pessoas do mesmo sexo e nem que especificasse relações entre pessoas de sexos diferentes. Ou seja, a sexualidade do Alexandre não pode necessariamente ser definida nesses termos do mundo moderno. Todos ali eram apenas homens ou mulheres que se relacionavam com pessoas dentro do contexto social e cultural da época, que justamente por não condenar a homossexualidade, como aconteceu depois da imposição do cristianismo, tampouco definia um rótulo para uma orientação sexual ou outra. Aliás, seria bem legal se fosse assim, né? Cada um cuidando da sua vida faz e fica com quem quer, né? Claro que de modo consensual, entre adultos, responsáveis. Sonho meu,